As expectativas em torno do orçamento 2024 são muito grandes. O texto, que deve ser entregue pelo governo ao Congresso ainda neste mês, traz uma série de dúvidas, principalmente com relação ao equilíbrio e às metas fiscais. Quem já está aqui no estúdio para nos explicar melhor esses desafios, vamos colocar assim, acho que é uma palavra mais bonita, é o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa. Boa noite, Naka. Boa noite, Márcio. Há um clima de expectativa entre os agentes do mercado financeiro, os economistas que acompanham a macroeconomia, para entender como o governo, a equipe econômica estão costurando os números, os detalhes do orçamento do próximo ano. Por quê? Porque há muita dúvida sobre a expectativa. E se não, dá até para usar a palavra promessa da equipe econômica de aumentar em dezenas de bilhões de reais a arrecadação de impostos em várias frentes. Foram tomadas ao longo dos últimos meses diversas medidas da equipe econômica, do mundo político, para reforçar o caixa do governo. O que agora os economistas se perguntam, Márcio, é se essas medidas de fato vão gerar o resultado em dinheiro, em números, como o governo estava prevendo. E a sensação, pelo menos agora, às vésperas dessa entrega do detalhamento do orçamento do ano que vem, é que, entre os economistas, é que os números não devem chegar ao patamar prometido, vendido pela equipe econômica. E isso gera muita preocupação. A gente separou alguns dos números, Márcio, para entender essa diferença de visão de mundo. O governo federal tem uma meta para as contas públicas, neste ano de 2023, de um déficit equivalente a 0,5% do PIB. É este número aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que as contas públicas do governo terminariam o ano mais ou menos com 50 bilhões de reais negativos. A conta ali, 50 bilhões de reais negativo. O governo acha 0,5% uma meta possível. Tem prometido que vai conseguir entregar este ano. Já o mercado financeiro acha demasiadamente otimista e prevê um déficit de 1% do PIB, mais ou menos 100 bilhões de reais. Para o próximo ano, Márcio, o ministro Fernando Haddad prometeu déficit zero, ou seja, equilibrar a conta 0 a 0, sem número vermelho na conta do governo. O mercado financeiro acha que não vai dar, não. Com um déficit de 0,8% é o esperado em relação ao PIB, dá uns 80 bilhões de reais. Portanto, os números mostram que há uma diferença muito grande entre promessa, meta do governo e expectativa dos agentes econômicos. Dentro da pesquisa Prisma Fiscal, que é feita pelo próprio Ministério da Fazenda com os agentes do mercado, há um número que explica bem isso, Márcio. As estimativas do mercado financeiro para a arrecadação e para as despesas do governo no próximo ano. Olha que interessante, o mercado financeiro espera que a arrecadação cresça 6,9%. É um ritmo menor que o das despesas, que devem crescer 7,3%. Se numa conta o que entra cresce num ritmo menor do que sai, a conta continua no vermelho. A questão também, Naka, e me corrija se estiver errado, é que não basta ser uma promessa do ministro Fernando Haddad. Isso está escrito no texto do novo arcabouço fiscal. Sim. Se o governo já cria uma nova regra, uma regra de metas, para substituir lá o antigo teto explodido, e não cumpre, talvez no primeiro ano ou no segundo ano, quem sabe, tomara que cumpra, é claro que a gente está torcendo para isso já derruba algo que serve para nortear as contas públicas, criar responsabilidades nas autoridades. Eu acho que isso pesa muito também. Definitivamente, porque isso abalaria o primeiro passo dessa jornada de construção de credibilidade para as contas públicas. Tanto que Danilo Forte, que é o relator do orçamento na Câmara dos Deputados, deu uma entrevista ontem aos colegas da Folha de São Paulo, em que cita pela primeira vez a hipótese de mudança desta meta. Ele acha que no ano que vem, por exemplo, não dá para ser 0% do PIB o déficit, algum número pior do que esse. Portanto, a discussão começa a ir para um caminho que, pelo menos os economistas que acompanham a macroeconomia, Márcio, definitivamente não estão gostando, porque aponta um cenário pior do que o esperado. O Naka vai continuar aqui no estúdio, porque a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso, sobre o impacto, claro, na percepção que o mercado enxerga dessas discussões todas sobre o orçamento 2024. Fontes do Ministério do Planejamento dizem que a decisão de tirar 5 bilhões de reais de investimentos do PAC da meta fiscal foi política.
Os técnicos contam que foi uma decisão de governo e não do Ministério e avaliam que o importante é ter um valor delimitado e que a repercussão está sendo exagerada. O bastidor é da nossa âncora Raquel Landim e é destaque no site da CNN Brasil. Os técnicos também explicam que não impacta a meta de déficit zero do governo para 2024 por uma questão contábil. Esses investimentos excluídos serão feitos por empresas estatais não dependentes que não entram nos cálculos do governo central. O mercado recebeu muito mal essa notícia. Na visão dos analistas, pode ser a volta de uma prática dos antigos governos petistas de retirar os investimentos das metas fiscais e, dessa maneira, fazer uma espécie de maquiagem dos resultados.